Olá, estamos começando mais um Assunto na Mesa e hoje eu tenho a honra de ter aqui do meu lado a jornalista Aline da Mata. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada. Aline, hoje nós temos um assunto quente, redes sociais. Você está na rede? Com certeza, hoje em dia a rede social é muito importante. E para conversar com a gente tem o Bruno Natal. Ele é jornalista e apresentador do podcast Resumidos. Seja muito bem-vindo. Valeu, obrigado pelo convite. Vamos começar já daquela forma. Conta um pouquinho da sua trajetória e do podcast Resumidos. Tá. Eu sou jornalista de formação e documentarista. Eu passei quase a minha carreira toda, o início da minha carreira toda cobrindo música. Fiz alguns documentários, documentário do Chico Buarque, Vanessa da Mata, Jota Quest. Tive uma coluna de música no Globo, um blog, muitos anos. Uma produtora de shows. E depois de muito tempo com música, sempre pensando no aspecto de tecnologia, foi sempre que me interessou. A produtora de show era toda baseada em interações online e mobilização de fãs. Eu fui me aprofundando mais pro assunto de tecnologia, principalmente o impacto que tem no nosso dia a dia. Eu tenho internet em casa desde que eu sou adolescente, a minha mãe é médica pesquisadora, então na minha casa teve BBS, eu tô lá desde que era mato. Sempre gostei muito e com essas transformações todas que a gente teve, principalmente com as redes sociais, né, quando chegou a Web 2.0, virou essa questão social mesmo, né? Para além de rede social, mas de sociedade, como se impacta no nosso dia a dia, como transformou tudo que a gente faz, né? Trabalho, vida pessoal, e aí enveredei por esse lado com o podcast Resumido já há 6 anos, que fala sobre o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. É muito interessante que Resumidos, ele na verdade, ele tem um tom, assim, quase que de fofoca, de tornar tudo muito acessível, né, da maneira, mas sem perder a profundidade. Você tem ideia de quem é esse seu público? Porque você falou a questão da coletividade, que você tinha na outra empresa ali. Sim. Você tem ideia de se esse público se comunica? Como é que vocês... Sim, né, com 6 anos de podcast, se formou uma comunidade no entorno, né, Tem site, tem newsletter, tem grupos de WhatsApp, tem bastante interação direta com os ouvintes. Normalmente são pessoas muito interessadas no tema e preocupadas com o tema. Assim, um perfil específico não tem. Tem muita gente de empresa, de agência de publicidade, tem gente de tecnologia, porque como é um apanhado das notícias da semana, acaba sendo um facilitador até para quem já sabe daquilo, que acaba não acompanhando tanta coisa e ali sai um resumo na semana do mais importante, pelo meu filtro, dentro sempre dessa abordagem do impacto no dia a dia, assim, o que significa, né, na hora que se concretiza na nossa frente, não essas elucubrações de ações ou desenvolvimentos específicos de uma tecnologia. Muito... mais por aí. Como é que você se atualiza, Aline? Olha, eu me atualizo bastante pela internet, sites de notícia e também pelas redes sociais, né? Instagram, aqui a gente pode falar o nome, né? O Instagram é uma das principais redes pelas quais eu me atualizo, assim, Instagram e os podcasts também de informação. E aí eu queria saber de você, recentemente adicionaram comentários nos podcasts, né? E acabou que o podcast se tornou, eu acho que já era, mas reforçou essa parte de ser uma rede social também. O que você acha disso? Dá para interagir bem com o seu público? É um pouco limitado ainda, né? São algumas plataformas, o Spotify é o que faz isso de maneira mais proeminente. Eu, na época dos blogs, eu tenho até um amigo meu que sempre brinca comigo, porque eu falava isso na época, em 2007, 2008, eu falei, cara, acabou a caixa de comentários, era a melhor parte do blog, e sempre foi mesmo, onde tinha troca, onde vem muita informação, porque ninguém dá conta de tudo, né? Então, se você for montar um produto bem feito, você vai atrair gente que sabe muito daquele assunto e que agregue, que traz e que te ensina. E no blog sempre teve essa troca, sempre foi a graça dos blogs. Quando chegaram as redes sociais e migrou tudo para plataformas, perdeu no primeiro momento essas trocas no blog, até a hora que você perdeu o blog, né? Foi tudo migrado para as redes sociais e começou essa interação ficar mediada pela plataforma. Você não conseguir ver tudo que você queria ver.
No podcast, um dos grandes problemas que eu senti mais falta quando eu comecei foi justamente isso. Eu só falo, não consigo ouvir. E é difícil, você não sabe nem como as pessoas estão recebendo. Então, eu já desde o início abri esses canais de WhatsApp, de Telegram, com o telefone do podcast, que apesar de eu ler há 6 anos no ar, até hoje não sei de cor, só quando eu leio no roteiro. Mas aí por ali começou a ter essas trocas com os ouvintes. Tem um grupo de ouvintes onde tem lista de transmissão, né, que é 1 para 1, e tem o grupo onde todo mundo fala junto, assim. Então, essa troca para mim é super importante, porque, como eu disse, assim, tem muita gente que sabe muito sobre uma coisa específica e acaba trazendo mais informação dali. Então, para mim, funciona mais pelo WhatsApp do que pelas plataformas ainda. Ainda sinto muita falta dessa troca na plataforma de podcast, qualquer que seja, né? Que são várias, cada um ouve num lugar, e ali fica mais descoordenado um pouco, né? Sim. Então vamos falar um pouquinho de backstage mesmo, vamos falar de bastidores. Você fala sobre tecnologia, você fala sobre inteligência artificial. Que ferramentas ou que tecnologias você usa para produzir o seu conteúdo? Para fazer o roteiro, de repente ali para poder agregar todas as redes? Eu me baseio muito na leitura, né? Então eu tenho uma rede de sites que eu acompanho sempre, uso rede social de uma maneira direcionada para conseguir trazer conteúdo para o podcast. Então, no perfil do Resumido no Instagram, eu só sigo fontes para mim. Eu não sigo outros ouvintes. Às vezes eu não sigo nem os entrevistados, se o entrevistado não for especificamente um outro produtor de conteúdo que vai trazer, então meu feed fica limpo. Assim, o que aparece para mim ali me interessa. E dali já dá uma boa filtrada, ajuda bastante a localizar coisas. Uso muito o Twitter também, acompanhando pessoas por lá ainda, né? Tá bem mudado agora, né? O Threads pegando mais um pouquinho. Mas basicamente em leitura, texto e depois gravação, né? GarageBand para gravar, finalizar. É uma coisa bem leve, assim, não tem um uso muito pesado de nenhuma ferramenta específica, não. É mais ficar pesquisando e contextualizando para poder fazer sentido, né? Uma notícia com a outra, acaba o filtro sendo mais esse. O que uma notícia dessa semana, como ela está relacionada com uma outra que não saiu no mesmo lugar, e tentar contar uma história a partir dessas notícias que estão saindo. Você usa alguma ferramenta de inteligência artificial durante a sua produção? Na produção eu uso pouco. Eu uso o ChatGPT para pesquisa no seguinte sentido. Assim, eu tenho um agente no ChatGPT que você consegue montar, né? Que tem todos os roteiros resumidos lá dentro. Então, com esse banco de dados dos roteiros, eu consigo fazer pesquisas dentro do meu próprio arquivo de uma maneira mais organizada. Então, se eu quiser atualizar algum tema, eu consigo consultar por ali. O que eu falei sobre isso aqui já algumas vezes? Não dá para lembrar de tudo, são quase 300 episódios. Então, o que eu falei sobre isso no passado? Me dá um apanhado histórico de como eu cobri esse tema. Isso ajuda a dar uma linha editorial assim, para as coisas. Às vezes, textos muito longos eu passo pelo ChatGPT para tentar pegar uns tópicos e entender o que está ali dentro, mas até hoje eu não vi um uso que substitua a leitura, que substitua a edição. Eu sou uma pessoa meio cética com as questões de inteligência artificial. Eu acho que ainda está longe de chegar nesse ponto. Eu acho que resolve questões mecânicas, de produtividade, de você dar conta de mais coisas, de gerar texto muito simples para rede social, ou um resumo que você precisa de uma coisa, ok. Mas para você fazer uma análise crítica, não vejo funcionando assim ainda, e não acho que isso vai acontecer tão cedo. Acho que ainda falta. Precisa do filtro humano, né? Eu acho. Eu tenho um dos GPTs que eu tenho montado, tem 2 jogos do New York Times. O New York Times hoje em dia é quase uma empresa de game, né? O processo digital do New York Times, a transformação, é um negócio impressionante. Assim, tem alguns estudos sobre como eles conseguiram fazer essa transição. E eles têm uma receita muito forte de receitas, de comida, de cruzadas, palavrinhas cruzadas, e os games. Né? O Wordle que eles compraram, fundos ficou mais famosos, tem o Connections. E eu fico sempre brincando de todo dia sai o jogo, eu dou um print na charada, vamos dizer, do dia, e jogo para esse ChatGPT, onde eu já ensinei os métodos e tudo, e ele vai sendo alimentado com os resultados. E o Connections, que tem que fazer relações entre palavras de maneira completamente livre, associações bem livres e bem difíceis de fazer, algumas, ele não acerta nenhuma. Já tem
3 ou 4 meses, assim, que eu pego, faço, aí ele erra, aí depois eu dou a resposta certa, o que você aprendeu com isso e tal, mando o próximo e vem errado de novo, assim. Ele acertou, acho que uma vez, uma sequência de 4 palavras, o que demonstra, assim, que essas plataformas, por mais ágeis que sejam e completas e sejam capazes de elaborar textos em cima de uma base de dados, elas não são capazes de criar ainda, né? Elas são repetidoras do que estão ali naquela base. Então, ela vai sempre depender da base de dados que ela tem para poder gerar um resultado. Ela não vai criar alguma coisa do nada. Esse processo criativo é inexistente, né? Ele é inexistente ainda, pelo menos, e isso gera vários problemas, né? Porque quando você tem uma base de dados, você está falando de um conjunto de informações fechado e que tem vários problemas ali dentro, né? Quando a gente fala de rede social, algoritmos, viés, racismo algorítmico, várias questões que vão aparecendo ali dentro que são invisíveis para o usuário, que é o mais delicado disso tudo. Então a pessoa não sabe o que ela está vendo e por que ela está vendo, não tem transparência desses sistemas, e você começa a comprar os resultados. Se você não questiona, como saiu recentemente aí a inteligência artificial do Google, que uma pessoa botou lá, meu queijo não gruda da pizza, não fica grudado na pizza, como é que eu resolvo? A sugestão do Google foi, bota cola na receita. O Gemini, exatamente. Então, esses pequenos casos, assim, que são curiosos, engraçados, divertidos, assim, eles demonstram o nível de cuidado que precisa ter e o nível de exagero que tem na indústria. A gente não pode esquecer que a gente está falando do Vale do Silício, que é uma região econômica calcada na especulação e nas grandes apostas, né, em empresas de bancos de investimento que apostam em 100 coisas para uma dar certo. Então está todo mundo falando que faz e acontece, mas a gente está vendo que não é bem assim ainda, né? A gente ainda está um pouco distante dessa hora que, voltando à sua pergunta original, que você vai botar um negócio ali no chat GPT e vai sair um roteiro. Isso eu acho que está longe. Por outro lado, né, você estava falando de uma criação ainda inexistente. Por outro lado, a gente vê constantemente alguns vídeos criados também com a ajuda de inteligência artificial, que usam imagens de pessoas, de figuras públicas, para dar golpe, inclusive, Sim. na grande maioria das pessoas, né? Pessoas que seriam fãs, por exemplo. Recentemente eu vi um vídeo no Instagram que usava a figura da Paola Oliveira para aplicar golpe num site de compra de roupas, por exemplo. Também tem outros artistas que reclamam que vídeos criados com a ajuda de inteligência artificial também usam a imagem desse artista para, sei lá, criar conteúdo pornográfico, aplicar outros tipos de golpes nas pessoas, até publicidade, né? Falsa. Mas aí é nesse ponto que a gente vê que a inteligência artificial também pode ser usada como ferramenta para criar algum conteúdo até perigoso, né? Super. Que vai a favor de uma pessoa que quer fazer mal a outra, que quer tirar um dinheiro. Como é que faz, assim? O que falta, na sua opinião, o que falta para isso acabar ou, enfim, ser punido de uma forma mais eficaz, vamos dizer assim? A resposta para quase tudo na vida dos problemas sociais que a gente tem é educação. E nesse caso específico, o letramento digital. É uma educação midiática que a gente não tem nas escolas. Em 2024, eu tenho a possibilidade de ter meu filho numa escola particular e tenho outros amigos com filhos em escolas particulares e que não tem essa disciplina. Não existe essa matéria ainda. E isso, para mim, é muito grave, porque se você não ensina as pessoas o que está lá, o que vai acontecer, o que pode estar do outro lado da tela, é muito fácil cair em golpes, né? E a gente não precisa nem da inteligência artificial, né? Golpe tá aí, sempre teve. Potencializa, né? Que é o que a gente vê agora, esses exemplos que você citou. Imagens de figuras públicas que trazem uma credibilidade para aquele golpe e tal. Mas se você pensar, um dos principais riscos que a gente tem com a inteligência artificial, na minha opinião, hoje, são os de áudio.
Porque o de imagem, até por limitações ainda, se você for um pouquinho atento, você consegue perceber que tem uma coisa esquisita ali, a voz dá uma... rosto. Dá atrasado, o rosto dá uma borrada. Agora, o áudio é uma coisa que você não ouve com essa mesma atenção, você não tem uma referência visual, e isso pode virar um desastre. A gente sabe de golpes de WhatsApp, de sequestro falso, que a pessoa nem está sequestrada, é uma outra pessoa fazendo a voz, mas o desespero de um pai, de um parente que ouve do outro lado, leva a acreditar que aquela voz, a pessoa fica sugestionada a acreditar que aquilo é alguma coisa. Eu fiz um teste recentemente na Eleven Labs, que é uma ferramenta de áudio sintético, com a minha voz, treinei. Eu tinha uma época que eu ficava preocupado, nem queria nem mexer nessas ferramentas de botar minha voz, mas enfim, eu tenho 6 anos de podcast no ar, não tem mais o que fazer, né? A voz já tá aí, se alguém quiser pegar para fazer. E, inclusive, no episódio dessa semana, eu usei um pedaço para demonstrar. É muito bem feito, muito. Se você manda um áudio daquele para alguém, a pessoa vai acreditar. Então, a gente precisa ir para um lugar em que as pessoas têm que começar não só a questionar, o que é muito ruim, né? Porque começa também a gerar uma desconfiança generalizada, mas tem que estar atento no que está acontecendo, porque eu acho muito difícil o caminho inverso, ter uma identificação que aquilo aí pode ser, tem caminho, pode ser por hash, pode ser por identificação com digital mesmo, fingerprint, digital, essas coisas. Tem vários de pixel, tem vários jeitos de fazer, mas eu acho que o principal é as pessoas saberem que estão inseridas nessa nova realidade, Sim. em que você olha uma coisa e de repente não é o que você está pensando. Você tem que ter esse cuidado mesmo de olhar, ouvir e questionar. Eu escrevi um artigo para a MIT Tech Review recentemente que eu estava falando justamente disso, que tem um lado positivo, a gente vive uma crise do jornalismo muito grande, né? Virou um esporte bater na imprensa, culpar a imprensa por tudo. Óbvio que tem vários problemas, mas assim, não existe sociedade democrática sem imprensa, e principalmente uma imprensa livre. Então, o papel é importante de investigar, de expor, mas essa desconfiança toda que a gente tem hoje em dia da imprensa, e algumas, né, reafirmando assim, justificadas, questões editoriais e tudo mais, essa desconfiança, quando chega essa parte de inteligência artificial, pode acabar sendo um encontro de dois problemas, né? A crise do jornalismo com a crise de confiança com a inteligência artificial, que pode levar as pessoas a... Peraí, acho que eu preciso ir numa fonte confiável para saber essa informação. Na checagem, né? Eu preciso checar. Eu preciso ir lá e ver se alguém falou. Então, eu acho que sites de governo, sites de celebridades, atores e pessoas famosas terem esse canal para poder se expor e falar, e você começa a ver formas de mudar o fluxo da informação, voltar a ser um pouquinho mais trabalhoso, vamos dizer, porque na rede social o algoritmo as pessoas aceitam passivamente. Sim. O que vem. As pessoas desaprenderam ir atrás de informação, desaprenderam até a clicar no link e ler o que está lá dentro mesmo, né? Vamos dar um tempinho aqui, a gente vai para o intervalo, mas durante o intervalo a gente tem um quiz. Segundo o relatório anual feito pela We Are Social e Meltwater, a gente só fica atrás da África do Sul. Então, dá o seu palpite, Bruno. Quantas horas diárias o brasileiro gasta em média nas redes sociais? Eu vou chutar alto, eu vou chutar mais de 4 horas, porque a média do brasileiro na internet são 9 horas por dia, né? Então, vou chutar aí, ninguém sai de rede social, acertei? E você aí de casa vai ficar sabendo o resultado depois do intervalo. Estamos de volta aqui com o assunto na mesa e vamos ver se o Bruno acertou. Olá. Quantas horas, em média, o brasileiro gasta nas redes sociais? 3 horas e meia por dia, Bruno. Isso é muito? Puxado, né? Eu acho uma insanidade, né? A gente tem uma questão de rede social no Brasil que, por conta da inclusão digital ter se dado via telefone celular, e os telefones celulares virem com planos subsidiados de acesso a Facebook, WhatsApp e outras redes gratuito, muita gente acredita que a internet é o Facebook. Isso tem pesquisa com esse dado, né? Porque a pessoa acessa por ali e nem sabe para outro lugar,
não sabe ir no navegador e buscar em outra coisa. Então, as pessoas ficam na internet o dia inteiro e acabam ficando dentro do Facebook, ou do Quai, ou do TikTok. Então, me parece até baixo. Fiquei curioso saber o que as pessoas fazem o resto das horas quando não estão na rede social. Eu quero pegar carona numa coisa que você falou sobre educação midiática e não ser uma matéria na escola, não ter... Você acha que o ideal seria ser uma matéria na escola ou permear tudo que a gente faz em termos de educação, em termos de jornalismo, para que as pessoas entendessem a importância desse letramento? Acho que as duas coisas não são nem excludentes, né? Eu acho que, sem dúvida, uma matéria é importante, principalmente na adolescência, né? Quando vai ganhar o primeiro celular, a gente não tem nem consenso sobre que momento é esse, né? Tem criança que ganha celular com 7, recomendação é 14, aí acaba ganhando com 11, com 12, e aí alguns têm redes sociais, outros não têm, aí tem vários problemas com isso, de bullying digital, de exposição, e as crianças não têm muita noção do que significa estar online, né? É uma geração que está crescendo online, que tem outra relação com o que significa essa exposição, mas uma coisa não muda, independente da fase do mundo que a gente está, que a internet não esquece. Então, uma criança que hoje pode falar uma besteira, até na ingenuidade, ou por falta de educação, em casa, o que seja, pode falar uma barbaridade misógina ou racista, e que nem sabe o que está dizendo muitas vezes, aquilo vai ficar para sempre. E quando procurar o nome dessa criança, se ela for um adulto, aquele negócio vai estar lá. Então, essa ideia da perpetuidade que está acontecendo ali, eu acho uma noção muito importante de ser comunicada. E eu não vejo isso, pelo menos, ser comunicado de maneira ampla. Então, eu acho que precisa disso. Assim como tem educação sexual e outros tipos de orientação na escola. E, sem dúvida, permeando todo o resto, porque durante muito tempo a internet foi vista como uma inimiga da educação, né? Aí, óbvio, que evoluiu para uma forma que aquilo foi incorporado. As pessoas, hoje em dia, os professores sabem usar em sala de aula e ensinam os alunos e por aí vai. O mesmo vai acontecer com a inteligência artificial. Vai ser usado. Não adianta, isso aí já está dado. Então, como é que usa aquilo? Para que usa aquilo, né? E nós estamos em tempos pós-pandêmicos, né? Caminhando para isso, assim. Então, a internet não tem mais educação sem internet, sem uso da internet, sem as ferramentas que possibilitaram que a educação continuasse, que foi a chamada de vídeo e tudo isso, né? E como é que seria essa educação, assim, seria introduzida desde dos primeiros anos de uma criança? Você tem uma noção sobre isso? Eu acho que começa pelos pais, né? Acho que os pais não têm muita noção do que significa botar uma criança de frente para um celular. Eu vejo, às vezes, sei lá, se vai tomar café da manhã em algum lugar, eu vejo crianças muito pequenas, de 1 ano e meio, com a tela colada e os pais ali tomando café da manhã. E assim, é um impulso, um estímulo visual muito forte. Né? Aí não tem nem a ver com rede social ou com online, tem a ver com consumo de conteúdo mesmo. E aí vai entrando nesses lugares, entra no TikTok, entra no Instagram, e isso gera... são máquinas feitas para você ficar agarrado ali vendo. Isso é o modelo de negócio. Como é que eu faço os usuários ficarem o mais tempo possível colado na minha tela? Se botar isso na frente de uma criança que não tem discernimento, preparo, não tem nem o cérebro desenvolvido para responder aquilo, é muito forte. Não sei, Bruno e Aline, se vocês conhecem, tem o Educamídia, né, do Instituto Palavra Aberta, que justamente essa ajuda para professores, responsáveis, organizações. E eles têm um material online, gratuito, justamente para ter essas conversas. Então, se vocês quiserem, um dia acessem o material do Educamídia. E é justamente sobre isso, Bruno, trazer essa consciência para que a gente pense nesses acessos de forma um pouquinho diferente. Bacana, é importante isso. Super. E aqui no programa a gente tem um quadro Para Saber Mais, com mais uma dica para vocês. Vamos lá. Para quem quer saber mais sobre essa educação,
para os algoritmos e para o uso das mídias digitais de forma em geral, uma dica que eu dou é a nova coletânea de educação midiática que a gente lançou no governo federal, a SECOM, a Secretaria, junto com o Ministério da Educação, que está disponível gratuitamente para todo mundo na plataforma AvaMec. São vários cursos desenvolvidos por especialistas da sociedade sobre como evitar fake news, como distinguir esse conteúdo, como entender melhor os sistemas em relação à inteligência artificial. E tá tudo ali gratuito para quem quiser fazer, super curtinho e rapidinho nessa plataforma. Então o que não falta é opção, né? Então a gente tem por onde começar. Sim. Bruno, eu quero resgatar um pouquinho do programa. Fiquei curiosa para saber qual foi o grande hit, a notícia que mais bombou dessas que você comentou. É difícil dizer, às vezes me perguntam, qual é um episódio para ouvir? Como é um programa de notícias, não tem um episódio especial, né? Eu tenho até alguns temáticos. Eu fiz uma vez Quanto Custa a Internet, que era levantando o preço de tudo que a gente paga para usar a internet hoje em dia. Isso foi pré-inteligência artificial, que hoje em dia virou coisa de rico, né? Cada serviço desse é $20 a assinatura. Com o câmbio que a gente tem, fica inviável mesmo. Mas eu fiz um episódio, eu estava de férias, né? Eu tiro férias do podcast em dezembro e eu faço algumas entrevistas para não parar, né? Porque o algoritmo não permite. Eu tenho que botar um episódio no ar toda semana, então daí surgiu a ideia do Resumido Entrevista. Já estava essa temporada rolando quando o ChatGPT estourou. Em novembro, estourou em novembro, né? Mas acho que em dezembro, que virou notícia mesmo, eu já estava com esses programas no ar. Eu falei, cara, não vai dar, eu tenho que interromper as férias e fazer um episódio. Eu falei, cara, tem que fazer um episódio rápido, porque também não tô a fim de fazer uma pesquisa enorme, porque eu tô de férias. E aí eu fiz um episódio inteiro gerado pelo ChatGPT. Eu entrevistei o ChatGPT, falou, quero que você se comporte como um especialista em inteligência artificial e vai me explicar como esse negócio funciona. E fui fazendo as perguntas, veio tudo. Não tinha ferramenta de áudio sintético ainda, então o editor do programa, o Hugo Rocha, leu as respostas, eu fazia as perguntas, ele leu as respostas, tudo baseado no que já veio escrito, e a gente não mexeu. E esse foi o episódio, a pessoa só sabia no final. O Hugo falava, que é o Hugo, eu sou o editor do episódio, não teve entrevista nenhuma, isso foi tudo gerado pelo ChatGPT. As pessoas ficaram muito impressionadas porque realmente explicava muito bem. Para isso serve. Para coisa objetiva que tem que explicar de maneira prática, assim, vem. E funcionou a beça. Esse episódio repercutiu bastante. Muito bacana. Bruno, isso daria até um outro programa para falar sobre segurança digital, mas infelizmente nosso tempo aqui acabou. Queria te agradecer. Obrigado. Queria convidar a todos que ouçam também. Você pode fazer o convite. Quem quiser conhecer o podcast, Resumido, tem o site, resumido.cc, mas se você botar Resumido em todas as plataformas de áudio, acha fácil. É semanal, sai às terças. Espero todo mundo lá para trocar mais ideias, é sempre bom. Isso. E Aline, muito obrigada pela sua presença. Pelo convite. O prazer foi meu. Obrigada, gente. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui. Parabéns pelo programa. Muito legal ter um espaço para discutir esses temas. Exatamente o que a gente está falando, né? Exato. Que bom poder falar disso tudo. E para vocês que estão em casa, até a próxima.